Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso, onde estaremos recebendo na palestra de hoje a nossa irmã Hilda, nossa amiga, e que irá fazer a reflexão sobre o tema Vivência do Evangelho de Jesus. Seja bem-vinda, Hilda, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Obrigada, Carmen. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa oportunidade, onde, por alguns momentos, 30, 40 minutos, nós estaremos fazendo uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Na verdade, esse é um tema muito pertinente. Esse é um momento na Terra em que o Evangelho de Jesus deve ser trabalhado, estudado, divulgado, porque o Evangelho é um tratado da moral cristã. Ele é um tratado da reforma da alma. E nessa noite nós teremos a oportunidade, então, de estarmos refletindo junto a vocês acerca desse tema. Nós, espíritas, estamos celebrando 156 anos da obra, não é? Que é a parte moral do espiritismo, do Evangelho. Qual é a importância de falarmos sobre o Evangelho? Nós vamos dividir em duas partes, a nossa fala. Vamos falar sobre a obra, um pouco, a importância da obra, e os desafios da vivência, então, da obra, do Evangelho de Jesus. Porque todos nós, como estudiosos da doutrina, conhecemos a obra, manuseamos a obra, sabemos, os mais estudiosos sabem capítulo, versículo, sabem o item, tal item, E, então, a importância da obra, mas quais os desafios para a vivência da obra? Vamos dividir, então, em duas partes a nossa fala. Então, sabemos que o Evangelho é a parte moral do Espiritismo. E ele vem relembrar os ensinamentos de Jesus, a passagem de Jesus, as parábolas de Jesus. Então, refletindo sobre essas mensagens, para, sim, nos tornarmos pessoas melhores. Porque, se ele é um tratado da moral cristã, o cristão, ao estudar a obra, já se sente compelido a um processo de reflexão. Então, as mensagens são para que nos tornemos pessoas melhores. Se nós lermos o prefácio da obra, nós vamos encontrar uma fala do Espírito de Verdade profundamente atual para esses momentos que estamos vivenciando. Então, a obra foi prefaciada pelo Espírito de Verdade, que para nós é Jesus. Então, foi toda presidida por ele mesmo. E qual a finalidade, então, dessa obra? Iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Vejam isso. Então, a finalidade da obra é abrir os caminhos, iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Então, é a religação da criatura com o Criador, é a criatura diante da obra e dos ensinamentos, fazendo essa religação no seu processo religioso com o Criador. Não é? É o código de paz, de luz. O Evangelho é isso. É um código de paz, de luz. E
E aí a reflexão é não mais a dor imposta. Não é? Antes a gente pensava numa dor, sofrimento, o inferno, a culpa total, o pecado mortal. Hoje nós refletimos de uma forma diferente. Não mais a dor imposta e não mais a fé sem resposta. O Evangelho, quando a gente manuseia o Evangelho e começa a fazer as reflexões, que são os ensinamentos de Jesus, nós nos deparamos com isso. Não mais aquela dor imposta, é o entendimento da dor num panorama diferente. E a fé tem resposta, né? A fim de que ela não se perca diante das atribulações, que normalmente, né, os cristãos se perdem quando diante da dor, diante do sofrimento, da dilaceração, e aí o desespero, e aí a fé se apequena, e aí, né, muitas vezes resvalamos numa revolta, numa rebeldia. Ainda falando, então, da obra, ela é um roteiro de ética. É um roteiro certo para a vivência do amor na Terra. Olha isso. Na característica de código de ética, é o chamamento, né? É um roteiro certo para a vivência do amor na Terra. Nós, ao manusearmos a obra, vamos refletindo acerca da importância, não é, de nos amarmos, né, de colaborarmos mutuamente, de estarmos sempre a serviço do bem. Então, ela é um roteiro da ética moral, da questão de desejar o bem a você e a outrem, de não excluir, não aos preconceitos, não às ditaduras, não às castas. Nós amplia o entendimento acerca dessa vivência, da importância da vivência do amor na Terra. E aí vamos considerar como está a Terra hoje. A religião, né, que sempre existiu, não foi capaz de livrar o homem dessa miséria humana, dessa miséria tanto a nível material, como a nível espiritual, a nível psicológico, porque não há uma mudança interna. Então, a religião, por si só, ela não muda se o indivíduo não tiver um contato com o coração. E o Evangelho de Jesus é esse roteiro, né? É esse convite para reunir os homens de boa vontade na Terra. Não para separar, não para pode até divergir, mas não para ficar contra, não é? Entender que cada um tem a sua opinião e que devemos respeitar isso. A mensagem o entendimento estarmos dispostos a defender a nossa opinião, mas a respeitar a opinião do outro, né? De não sermos egoístas, de achar que estamos com a verdade absoluta. É sair desse trânsito, né, positivista, pessimista, onde somente duas forças operam: do certo e do errado, do bom e do mal, do ganha-perde. Hoje, as teorias psicológicas e sociológicas têm desenvolvido uma terceira força, né? Então, essa teoria vem dizendo: existe uma força positiva, uma força negativa e uma força neutra. Não, desculpe, uma força ativa, uma força passiva e uma força neutra. Então, nem 8, nem 80. O desafio é o caminho do meio, porque essa terceira força, que é uma força neutra, ela é ela que cura. Enquanto nós transitamos nessas pelengas, nessas pelejas, né, de quem está com a razão, de quem está certo, nós não curamos nada, nem a nós mesmos, porque ficamos sedimentados num egoísmo, num confronto, num afronte total, que é, muitas vezes, no campo pessoal, porque o confronto é positivo, porque é no campo das ideias, mas afrontar é no campo pessoal. É o que é bom, é o que não presta, é o que não é certo, é o que não é correto. Então, o código de ética do Evangelho não trata dessas questões. Trata das questões de inclusão, do pensamento, do entendimento.
de nós e do outro. Então, se a proposta do Evangelho é reunir os homens de boa vontade em torno dos ensinamentos de Jesus. Esse é o desafio. E não em torno de dogmas. Chega dessa religiosidade dogmática, exclusiva, de um poder de desmando, de desmerecimento da criatura humana. O Evangelho de Jesus, a proposta dele é justamente nós nos reunirmos em torno dos seus ensinamentos e não em torno de dogmas. E o dever, a partir do contato com a obra, é de renovar a nós e ao mundo. É uma renovação. Aproximando os homens, né? Nos aproximando enquanto humanos, nos tornando irmãos, não é? Em torno da caridade e do amor. Ou seja, em torno do socorro, do amparo, da amorosidade, do respeito. O Evangelho de Jesus tem um compromisso com a violência, tem um compromisso com a exclusão, com todo tipo de abuso, com a orfandade, com os assassinatos, com a criminalidade. O Evangelho de Jesus tem um compromisso de resgatar. E aí, os espíritos superiores conclamam aos estudiosos do Evangelho ao trabalho, não é? O que podemos fazer, o que estamos fazendo, aonde estamos, não é? Então, qual é o desafio, então, da vivência? Não é? E aí, nós podemos pensar que os espíritas, né? Nós, os espíritas cristãos, o que define os bons espíritos? Né? Os bons espíritas, né? Lá no Evangelho, no capítulo 17, no item 4, os espíritos falam: conhece-se o verdadeiro espírita pela luta que ele trava no seu processo de transformação moral. Não é? Não é pela quantidade de coisa que ele prega, não é pela quantidade de trabalho que ele faz, mas é o compromisso consigo. Então, o Evangelho de Jesus é extremamente existencialista. Ele traz a criatura humana para essa reflexão da sua existência. Qual é o sentido, qual é o valor da minha existência? É um propósito de vida. Hoje, todos os profissionais da área do coaching então, trabalham com propósito de vida. O Evangelho já tem 156 anos trabalhando nesse propósito. Qual é o propósito de vida? Qual é a proposta que eu tenho para a minha vida? O que estou fazendo dela? Não é? E aí, nós, os cristãos, né, em processo de transformação, nós somos conclamados urgentemente a uma reforma íntima. Estamos diante de uma pandemia. Estamos diante de um processo que tivemos que nos afastar de tudo e de todos. Né? É uma solidão de ser único. Não é? A solidão de se pensar, de entrar em contato consigo, a vivência, as relações interpessoais se aproximaram mais, não é? Com a família, com as pessoas mais próximas. Então, o nosso desafio é aprimorar a nossa vivência, saber lidar com a nossa solidão e aprimorar as relações interpessoais com o próximo mais próximo, que são aqueles que ficam conosco nessas quarentenas todas. Não é? O Evangelho faz nós fazermos essa reflexão. Então, o grande desafio é a evolução moral. Esta é uma sociedade dotada de muito conhecimento, de muita qualificação, né, no campo filosófico, sociológico, psicológico, em todas as áreas, não é? Da ciência, muito desenvolvimento. Mas o quesito desenvolvimento moral ainda anda às tortas com a verdade. E aí nós vamos precisar dessa obra, porque a conscrição atinge a todos nós. O chamamento a todos nós, os religiosos de todos os tempos. O que temos feito do nosso processo religioso. Isso nos torna um ser humano melhor? Tem nos tornado um ser humano melhor? Mais tolerante, mais caridoso, mais paciente. E isso, meus irmãos, é a reflexão na intimidade, que hoje nós, né, com essa pandemia, ficamos muito reclusos.
como é que nós temos tratado, né, a nossa vivência diante desse grande desafio, que se desenhou aí tem quase um ano. Além da revolta, que é muito comum, né, nós observarmos. A conscrição atinge a todos nós. Estamos informados de que o objetivo, quando estudamos o Evangelho, é Cristo Jesus. Ele é o modelo e guia. Olha o desafio disso. Nós, na condição de humanos, né? Jesus foi o espírito mais elevado que habitou a Terra. Né? Mas nós, os nazarenos, né, temos uma admiração profunda pelos seus ensinamentos. Mas o nosso desafio é justamente isso, porque o modelo é ele. Então, o desafio maior, né? E para nós, os espiritistas, né, cristãos, o Emmanuel tem uma fala que eu acho muito interessante. Lá no livro Vinha de Luz, na lição de número 60, ele faz um questionamento. Né? A pergunta é: o que faz estude diferente? Né? E isso é direcionado diretamente para nós, os espiritistas cristãos. Né? O que fazemos de diferente a partir do momento em que tomamos conhecimento de tudo, de toda das obras, né, ditadas por Kardec, não é? Uma trata da filosofia, outra trata da ciência e a outra trata do contexto religioso. O que temos feito, né, ao tomarmos contato com tudo isso, com todas essas informações? E ele fala: os cristãos, os espiritistas, possuem patrimônio de entendimento muito acima da compreensão dos homens encarnados na Terra. Olha isso. Não para dizer que somos superiores, mas para dizer que temos uma responsabilidade muito maior. Porque os esclarecimentos que os espíritos nos trazem são esclarecimentos acerca da pluralidade, né? da nossa condição de espíritos viajor do tempo. Hoje aqui, amanhã só Deus sabe. E que ficaremos nessas idas e vindas, num processo reencarnatório, para estarmos dirimindo, né, toda essa nossa falta de entendimento acerca da vida maior. Então, se possuímos um patrimônio acima do que está posto, né, que patrimônio é esse, então? Né, para ficar mais claro, inclusive até para quem não é espírito que pode estar nos assistindo, né? O Emmanuel continua: em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa para além da morte. Olha, a doutrina mata a morte de acabar tudo, a morte separativista, a morte do nada. A morte para nós é uma transição do espírito, viajor do tempo, que precisa, muitas vezes, do processo da morte, faz parte dentro do processo de evolução, precisa desse fenômeno para que ele continue evoluindo. E, temporariamente, para os amores que ficam, não é? Nessa bifurcação, quando os nossos caminhos se bifurcam, o entendimento maior de que o amor é justamente isso, né? Estarmos juntos quando podemos, mas estarmos separados juntos quando se fizer necessário. E sempre vibrando um pela evolução do outro. Olha isso! Já não mais o desespero diante da morte física, mas um entendimento maior, com dor pela partida, pela saudade, mas não ao desespero. Nos encontramos, ele continua, Emmanuel, que nos encontramos temporariamente na escola da Terra em favor da nossa iluminação espiritual. Olha, a Terra é uma escola de aprimoramento da alma. As nossas dores, os nossos desencontros, desatinos têm a ver com o nosso processo evolutivo, para aprimorar os nossos sentimentos de querer bem, para aprimorar a nossa fé, a nossa vontade, o nosso desejo sincero diante do que queremos. Então, estamos nessa escola, muitas vezes, num processo doloroso, para a nossa iluminação espiritual. Sabe? O entendimento disso. Por isso, já não mais a dor imposta, mas uma dor que a gente consegue compreender o porquê dela. Que o corpo carnal é simplesmente uma vestimenta a desgastar-se diariamente.
que precisamos cuidar do nosso corpo, termos zelo por ele sem os apegos exagerados da tola vaidade, do entendimento do envelhecimento, do entendimento da mocidade, procurando frear os nossos instintos para não lesar, na fala do Chico Xavier, o nosso jumentinho, o jumentinho que carrega o espírito, nós precisamos dele. Não é? Então, todo cuidado com o processo de alimentação, com o processo de bem dormir, com o processo dos vícios, ter esse amor pelo corpo que serve de vestimenta para o nosso espírito, que está a caminho, né? No processo evolutivo. Que os desgostos do mundo, né, não são apenas para nos fazerem sofrer, mas que são recursos educativos. Todos nós passamos por desgostos no mundo, né, por situações difíceis, mas isso não é apenas para que venhamos a sofrer somente, mas que venhamos a aprimorar no recurso educativo da nossa percepção, dos nossos sentimentos. Que a dor, segundo Emmanuel, né, é o estímulo às mais altas realizações. Eu tenho uma fala que eu sempre digo assim, essa dor está nos preparando para algo de grande envergadura. Ela não cessa por aqui. Ela tem um objetivo maior, essa dor, essa decepção. É para algo de grande envergadura, que a gente não sabe ao certo, mas que temos a esperança numa vida que continua, independente de onde nós estivermos. Que a nossa colheita futura se verificará a partir da nossa plantação atual. Nós temos exatamente aquilo que merecemos. Nós somos um reflexo das nossas escolhas. Precisamos nos responsabilizar pelo que fazemos com a nossa vida. Nós temos o hábito de projetar nos outros, nas pessoas, nas coisas, nas situações, até em Deus a gente fala, foi Deus que quis. Muitas vezes num karma danado, né? Porque Deus que quer. Quem disse isso? Né? O entendimento é mais ampliado. Né? A nossa colheita é de acordo com a plantação, ou do hoje ou do ontem, em vidas passadas. E aí, hoje, muitas vezes, situações que nos deixam, quando não temos esse entendimento, completamente perplexos. O que eu fiz? Por que está acontecendo comigo? Né? Esses questionamentos polulam muito as criaturas. Né? Que a luz do Senhor sempre clareará os nossos caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Eu sou uma pessoa do bem? Eu me considero uma pessoa do bem? O que é ser uma pessoa do bem? Eu desejo mal aos outros? Como que eu me comporto diante? Eu sou egoísta? Eu sou inautêntico? Eu camuflo a forma que eu sou? Eu tenho dito também, né, que depois dessa pandemia, só ficará em pé o que é de verdade. Esse momento é para isto. Nós precisamos urgentemente nos aprimorarmos diante desses ensinamentos. Porque só sobreviverá aquilo que for de verdade, aquilo que for real, aquilo que agregar valor, aquilo que tiver uma visão de coletividade. Sabe? Já não é mais as questões partidárias, mas as questões coletivas, que um número maior de pessoas possam ser beneficiadas, conclamadas ao bem dentro da humanidade. Nós temos uma grande lição nesse momento que nós estamos passando. Que a justiça, olha essa fala, que a justiça não é uma ilusão. Olha. E que a verdade surpreenderá a toda a gente. Olha isso. A justiça não é uma ilusão. Ela existe. E já está se cumprindo na Terra. A verdade do que somos, do que queremos, do que praticamos, surpreenderá
a toda a gente. Nada mais ficará escuso. A terra não aguenta mais. Nós precisamos do Evangelho de Jesus para nos reformarmos intimamente. E isso vai começar dentro da própria família, aonde nós vamos falar e não seremos ouvidos porque não teremos autoridade moral para falar, por exemplo, com os nossos filhos, para educá-los, para servirmos de exemplo. Nós teremos que ser o que nós pregamos, porque eles nos confrontarão, se assim não for. Eles não nos autorizarão, se não sentirem que estamos sendo verdadeiros. E hoje os jovens, bem jovens, hein? Espíritos já preparados para esse processo de renovação, estão aí, coitados, né? Se debatendo, né? Eu trabalho muito com adolescentes, porque eles não aceitam mais, não é? Eles querem uma resposta, eles querem fazer parte, eles querem ter direito à voz, a votar e a vetar coisas que, por exemplo, eles não concordam na família. Então, esse autoritarismo, esse poder de autoritário, né? De autoritarismo, já não mais estruturará as boas famílias. Mas, se nós estamos falando de democracia, plantarmos a democracia nos nossos lares. Sentar numa mesa redonda, onde todos têm direito à voz. É um aprimoramento, meus irmãos. Hoje, educar requer um processo de autoeducação. Ao deixar os padrões velhos de lado e nos aprimorarmos nesses novos e nos permitir termos a humildade de aprender com os nossos jovens, com as nossas crianças. Então, o desafio é justamente esse, não é? Ter conhecimento da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos, né? Conhecermos todos esses conceitos e termos a ciência de que muito será cobrado a quem muito foi dado. E o que estamos fazendo com tudo isso? E aí Kardec, na codificação espírita, estabeleceu um código de ética que é fantástico, que nós, os espiritistas, precisamos olhar, não é? Qual é a prioridade? Não é? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Por que será que Kardec não disse espíritos instruí-vos e espíritos amai-vos? Né? Por que será que ele colocou o amor na frente do conhecimento, da cátedra, né? Do intelectual? Porque sabia, os espíritos superiores a ele, sabiam, não é? Da nossa prepotência, da nossa arrogância, não é? E de que, como somos esclarecidos, nossa, né? Vamos nadar de braçada, porque temos um entendimento muito claro acerca do que estudamos. Mas ele colocou primeiro espírita como prioridade, estabelecendo isso. Amai-vos, espíritas, instruí-vos. Porque eles sentia, eles já sabiam que nós teríamos muitas dificuldades nas relações interpessoais. Dentro das próprias comunidades cristãs, religiosas, as disputas tolas, não é? O preconceito aos nossos irmãos, que muitas vezes não comungam da mesma forma que nós. Muitas vezes deixamos de lado, rompemos relações, nos afastamos do movimento por questões partidárias. O Evangelho não tem nada a ver com isso. E como essas coisas nos afetam a ponto de nos fazer desistir de uma proposta que vai iluminar o nosso caminho. É como se fosse um processo, é um processo sério de autossabotagem. Não é? Porque, por que vamos? Por que somos religiosos? A nossa proposta não é com as pessoas, é com Jesus, com Deus, com Jesus e com os bons espíritos. Aí, isso será assediado por uma casa, por um grupo, não é? Que somos diferentes. Muitas vezes, quando entramos na casa espírita, entramos nós e toda a nossa carga reencarnatória, toda a nossa bagagem. Encontramos com um colega que entra com toda a sua carga também, não é? E o desafio é respeitarmos uns com a carga do outro.
respeitarmos a nós, mas respeitarmos a do nosso semelhante. Então, espíritas, amai-vos, é esse desafio para nós nos desenvolvermos, porque sozinho não somos nada. Em grupo somos fortes, podemos operar muitas mudanças. O mundo está precisando de muitas mãos arando, cada uma na sua especialidade, cada uma na sua afinidade. E o trabalhador, muitas vezes, o cristão que está, muitas vezes, desajustado, é o cristão que precisa de remédio. Isso é bíblico. Quem precisa de remédio são os doentes. E qual a dificuldade do cristão não acolher o outro que está doente? E julgá-lo, e muitas vezes excluí-lo dos trabalhos, tirar a oportunidade do trabalho. Nós teremos que responder por isso, meus irmãos. Todas as vezes que nós atravancarmos o caminho de alguém, nós teremos que dar conta disso, nós sabemos disso. Então, esse é o momento de nós reconstruirmos, porque nós já fizemos muito estrago na nossa condição de religioso. Hoje, o convite é justamente o contrário. É reformularmos tudo isso, é colocarmos as coisas no lugar. E a proposta, né? A prioridade é estabelecer o amor, o acolhimento, a oportunidade. Porque os espíritas têm uma missão, com tudo isso que eu falei no começo, com a violência, com a orfandade, com o processo de reeducação, com o crime, com o preconceito, com o abuso, com o processo de exclusão, com a fome, com a violência. O Espiritismo tem compromisso com isso. Se é o Evangelho de Jesus o nosso código moral, ético, de paz, é isso que conclama, é isso que os espíritos, no capítulo 20, os espíritos superiores, estão querendo nos dizer. Nós precisamos nos apropriar desses conhecimentos, desenvolvê-los em nós, enquanto amorosidade, e praticarmos com as nossas mãos. Porque o mundo precisa desse processo de reconstrução. Não mais a fé sem obras, uma fé dogmática, uma fé aos dogmas, apenas a igreja, a adorarmos os bezerros de ouro, os líderes espirituais, ficarmos adorando esses homens. Seres humanos são falíveis, como todos nós. Se nós tivermos que adorar alguém, é a Deus, a Jesus. E não a criaturas humanas. O humano, ele é limitado. Ele, no seu processo evolutivo, em algum momento, ele pode cair, tombar no orgulho, na vaidade, no poder. Ele pode não saber o que fazer. E aí, de novo, o cristão decepcionado se afasta do seu contato com aquilo que é individual. A doutrina espírita nos conclama ao nosso processo de construção da nossa identidade religiosa. Qual é a nossa identidade religiosa? O que é que nós queremos fazer com a nossa identidade religiosa? O que estamos fazendo? E aí, meus irmãos, é o trabalho de autoconhecimento. Não tem jeito. Nós precisamos nos conhecer, precisamos nos curar, curar as nossas dores, curar os nossos traumas, para que nós possamos sermos melhores enquanto religiosos, enquanto pregadores, enquanto trabalhadores, enquanto dirigentes. Porque nós temos uma missão. Nós somos os trabalhadores da última hora. Precisamos fazer, precisamos compreender, precisamos nos curar. Há muita coisa a fazer. Vencer as nossas más inclinações, percebermos quais são as nossas cargas reencarnatórias. Pode ser na nossa família, com os membros da nossa família, a dificuldade que nós temos de estabelecer, muitas vezes, a proximidade, a intimidade. O desafio da família contemporânea é resgatar a intimidade entre seus membros, estar juntos
Estar comungando, saindo, viajando, comemorando, não significa que tenhamos intimidade. Intimidade estabelece pelo vínculo da confiança. Eu vou falar com a minha mãe quando eu estiver mal, eu vou falar com meu pai quando eu estiver mal. Muitas vezes os pais não sabem nem por que seus filhos estão tão angustiados. Os nossos jovens, a mídia não tem mostrado isso, os nossos jovens têm se suicidado muito, têm se deprimido muito. E isto é um chamamento. Qual é a carga reencarnatória das famílias? Será que nós estamos atentos para olhar para isso? Ou ficamos cuidando dos outros, julgando os outros? Muitas vezes, entre os pais, entre os cônjuges, ficam tentando provar, o pai fica tentando provar que a mãe é uma péssima mãe e a mãe fica tentando provar que o pai é um péssimo pai. Ao invés de se juntarem para ajudar. É uma competição. Até nisso a gente às vezes compete. Então, primeiro, né, estruturar as famílias. Qual é a nossa carga reencarnatória? Pode ser no nosso trabalho. Não consigo me fixar, não consigo ser feliz, não consigo me identificar. É um peso para mim esse meu trabalho. É uma carga reencarnatória, eu preciso entender. Às vezes é no contexto social, às vezes é no contexto financeiro, às vezes é no contexto afetivo, emocional, na minha relação amorosa. Às vezes é no contexto de estarmos no grupo espírita. Precisamos saber qual é a nossa carga reencarnatória para podermos trabalhar. O Evangelho de Jesus pode nos orientar muito. As bem-aventuranças é em torno dessas dores, das dores humanas, e do que podemos fazer para requalificar as nossas dores. Então, esse tratado é um tratado que nos liberta, né? Nos conclama para que nós possamos pensar o que estamos fazendo de especial, já que temos recebido tantos esclarecimentos. O que nós, independente, né, dos outros cristãos, o que fazemos de diferente? Muitas vezes ficamos nos criticando enquanto religiosos. O que temos feito? Temos deitado com profundidade o entendimento acerca das bem-aventuranças e trazê-las para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Então, o desafio é esse, meus irmãos, que Emmanuel nos fala, né? Olharmos para essa obra, que é uma obra do tratado moral cristão, e nós sabemos que a humanidade hoje falha muito no seu processo de desenvolvimento moral, as nossas falhas estão contidas aí. Para as nossas dores, para os nossos desacertos, para os nossos sofrimentos, precisamos de força moral, que podemos, com humildade, rogar ao Senhor que nos ajude, porque Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe. Só que nós precisamos ser verdadeiros. Enquanto nós estivermos tentando esconder de nós mesmos os nossos defeitos, o que precisamos melhorar, nós estamos querendo enganar a quem? Porque, às vezes, nós ficamos horas justificando, tentando provar que somos bons. Olha, fica até ridículo, sabe? O ser humano adulto tentando provar o tempo inteiro que é bom. Gente, quem é bom não fala. Quem é bom faz. Quem é bom, ele age, ele tem ação. E o mundo sente. O mundo capta. Mas quando o mundo te questionar, o Will Schutz, que é um autor da psicologia, ele fala assim, quando 2 ou mais pessoas estiverem te dando o mesmo feedback, não é o mundo que está errado. Você precisa olhar para isso. Então, o amai-vos, né? Lá na premissa, né? O amai-vos, espíritas amai-vos, é justamente isso, meus irmãos. É esse amor, auto-amor, né? Esse amor próprio, essa consciência da nossa involução e da necessidade de botarmos em prática esse projeto, que é um projeto que nós já estamos com ele. Eu imagino, eu particularmente, né, pensando em mim, há séculos tentando.
Então, colocar em prática, né? Olhar para tudo isso, ver esse argumento fundamental, né, do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Colocar as mãos, ter esse compromisso com toda essa questão da sociedade, não é? E não ficarmos partidário ao que é certo, ao que é errado, o que é admissível, o que não é admissível. Quem somos nós diante das nossas fragilidades, que nós e Deus sabemos quais são, para julgarmos, para querer direcionar, para dar o caminho das pedras para as pessoas, sem ouvi-las na intimidade, sem acolhê-las nas suas dores, nas suas loucuras, muitas vezes, porque nós também, às vezes, enlouquecemos. Qual a dificuldade? Então, aí nós vamos entender claramente o porquê Kardec colocou lá: espíritas amai-vos. Porque ele sentia que nós precisaríamos, né, os espíritos, nos unir para sermos fortes, que nós precisaríamos da mão amiga, que nós teremos que oferecer a nossa mão amiga a quem quer que precise, que não podemos ser partidários no amor universal, que temos que trabalhar com o processo de unificação dos entendimentos, acolher os nossos irmãos de outras religiões, compreendê-los, não lançar anátema, não é da nossa conta o que as pessoas fazem. A maioria são adultos, e nós, adultos, responderemos pelos nossos atos. É da lei divina, é da lei de causa e efeito, nós entendemos a lei. Não precisamos nos precipitar. A doutrina espírita não precisa de defensores. Esses dias, um tempo desse, né? Eu ouvi um confrade espírita, não é? Eu estava com um livro, e aí ele disse para mim: ah, você está lendo esse livro? Eu falei: sim, né? Eu me identifiquei muito com o livro. Ele falou assim: olha, esse livro não é recomendável. Eu digo: é? Não, não é. A Casa Mater não recomenda. E eu saí refletindo acerca disso. Quem é que tem essa autoridade para dizer ao outro que ele deve ou não? A doutrina espírita é a doutrina libertadora, é a doutrina da individualidade, do livre-arbítrio. Cada um faça dela o que consegue. Ela não precisa de guardiões. O que nós fizermos da doutrina, nós teremos que dar conta com os espíritos. A doutrina espírita é dos espíritos. Foram eles que editaram para Allan Kardec. E o que nós fizermos é com ele o nosso acerto de conta, não são com os encarnados. Nós temos é que aprimorar nossa alma, acolher, falar do Evangelho de Jesus nas nossas casas, acolher as pessoas, sermos solidários, acolher os nossos trabalhadores, trazer os nossos trabalhadores para junto, para perto, para somarmos. Essa é a proposta. Eu entendo que isto é um grande desafio para todos nós, porque estamos em evolução, porque estamos caminhando, né? Estamos em processo de transformação moral, trabalhando a nossa reforma íntima, né? E o grande desafio da evolução na Terra é a evolução moral. E nós não estamos isentos disso. Precisamos trabalharmos a nossa evolução moral. E isso somente através da reforma íntima. Que vamos começar hoje, terminaremos, sabe Deus quando, né? Mas que a proposta seja agora, para aproveitar tudo isso, né? E aí, nessa fala do Emmanuel, né? O que fazemos de diferente? O que fazes tu de especial? O que fazes tu de diferente? Se tens tantos conhecimentos, né? Se os espíritos se desdobram para nos informar, o que temos feito? Então, a título, né, de entendermos assim a fala dos benfeitores espirituais, nós temos que rogar a Jesus que nos ajude a perseverarmos nas nossas lutas.
pedir aos benfeitores espirituais, não é? Com humildade. Eles precisam sentir isso. Nós precisamos falar com o nosso coração com eles, para que nós consigamos permanecer nos nossos postos de trabalho. Dr. Bezerra de Menezes tem uma fala dele, né? Que ele diz que se nós estivermos nos nossos postos de trabalho, os benfeitores saberão aonde nos encontrar quando forem nos socorrer. Olha isso. Se nós nos mantivermos nos nossos postos de trabalho, os benfeitores espirituais saberão aonde nos encontrar quando nós precisarmos de ajuda. Então, nós temos que reformular, inclusive, a forma que oramos, não é? Precisamos conversar com Deus, conversar com Jesus. E nessa conversa, rogar que Ele nos mantenha na perseveração, na perseverança, não é? Das nossas lutas. Que nunca venhamos a desistir antes da hora, que não queiramos descansar antes do momento oportuno, que possamos parar com as lamentações, que possamos entender a nossa fé é uma fé ativa, tem que ser uma fé produtiva, diante de todos esses desafios que se desenham diante de nós. Nada é por acaso. Né? Não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus, que não seja do seu consentimento. Acreditando nisso, todos nós, não é? Teremos força para prosseguir, fazendo por nós e fazendo pelo planeta que nos acolhe hoje tão generosamente, pela família que nos acolhe, pelas pessoas que amamos, pelos amores, pelos amigos, e até por aqueles que ainda nos têm em conta de inimigos. Orai pelos vossos inimigos. Não é? Orai pelos criminosos, pelos violentos, pelos usurpadores. Também são eles os nossos irmãos. Que Jesus possa nos abençoar, que Ele possa nos envolver, a fim de que nós possamos refletir acerca do que estamos fazendo do nosso processo religioso. Se temos mesmo manuseado a obra e o que a obra tem operado na nossa vida. Nós precisamos aproximar o nosso discurso à nossa prática. Senão, estamos querendo enganar a quem? Que Jesus nos abençoe, a fim de que nós possamos permanecer nos nossos postos de atuação e de luta. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Vamos orar, né? Fazer a nossa oração para agradecer a Deus pela oportunidade da reflexão. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo incondicional das nossas horas, agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, falando do Teu evangelho de amor. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor. Nós reconhecemos os nossos recursos parcos, mas é com muita amorosidade, Senhor, que nos deitamos para estudar o Teu evangelho de luz, esse código de ética na terra. E te rogamos, Senhor, que nos ajude, ampliando a nossa capacidade de entendimento acerca do que precisamos realizar, do trabalho que precisamos realizar, do acolhimento, da relação de amor que precisamos travar com o nosso próximo. Nós sabemos, Senhor, que o modelo és Tu. Reconhecendo as nossas limitações, ampara-nos, desenvolvendo em nós todas as potencialidades boas, cristãs, a fim de que possamos fazer a diferença na nossa vida e na vida dos nossos semelhantes. Que a Tua paz se estabeleça na terra, incluindo todos os lares aqui representados,
Envolve o nosso trabalho, envolve a nossa família, os nossos lares. Envolve, Senhor, os campos de dores, os hospitais, as casas de apoio, as penitenciárias, os prostíbulos, os asilos, os orfanatos, os campos de refugiados de todas as ordens. Aonde existir a dor, o desespero, a desumanidade, que a tua presença amorosa se estabeleça. E que nós, na nossa pequenez, possamos deitar um raio de esperança, Senhor, a todos os nossos irmãos em dores. Mas não deixa de assistir, Senhor, os criminosos, os nossos irmãos que ainda nos têm em conta de inimigos. Todos os nossos irmãos que usurpam a lei, que transgridem, que mentem, que lesam a comunidade, que lesam uma sociedade. Apieda-te, Senhor. Tem misericórdia dessas almas. E a nós outros, dá-nos a compreensão de realizarmos o melhor que estivermos ao nosso alcance. Esteja conosco, iluminando as nossas horas, iluminando a nossa semana, hoje, amanhã e sempre. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.